Obrigada, Madalena. Sejam todos bem-vindos. Em Marcos 1:18, Jesus encontra Pedro e André e os convida para ir com ele. Capítulo 17, versículo 17, fala assim: Então Jesus dirigiu-se a eles, dizendo: Vinde em minha companhia, e eu vos tornarei agora, vocês em vez de pescar peixes, vão pescar pessoas. Vai transformar a vida de pessoas, transformar o entendimento das pessoas. E o versículo que eu quero destacar hoje na nossa live é o versículo 18 desse capítulo 1, que é seguinte a esse. Diz assim: Naquele mesmo momento, eles abandonaram suas redes e seguiram a Jesus. Tem traduções que falam imediatamente. Eles deixaram as redes e seguiram a Jesus. Aqui nos direciona um pensamento de que a velocidade que a gente responde a necessidade que se apresenta diante da gente, que só a gente pode fazer, a velocidade é estratégica. Tem coisas que levam tempo, tem coisas que precisam de um processo. Mas tem muita coisa na sua vida que você está achando que é processo e é fuga. Você tem procrastinado, tem demorado fazer as coisas, tem demorado tomar as decisões, porque você acha que você está vivendo um processo, mas na verdade é fuga. E a Bíblia nos mostra que tem coisas que realmente levam tempo, e a Bíblia fala em Eclesiastes que para todas as coisas existem um tempo. Mas as coisas que você precisa fazer e que você tem condições de fazer agora, você precisa fazer agora. Tem coisas que levam tempo, tipo construir um relacionamento, um casamento leva tempo ali para construir aquela relação, né? O crescimento espiritual, a gente leva anos e a gente continua crescendo, leva tempo. Paulo fala assim: tudo que eu já vivi não me fez alcançar a perfeição ainda. Eu continuo buscando, prosseguindo para o alvo. Porque assim, o crescimento espiritual é algo que leva muitos anos e a gente nunca chega ao estado da perfeição, é difícil. Então leva tempo. Tem curas na nossa alma que não são instantâneas. Tem curas profundas, feridas profundas que levam tempo. Levam tempo para a gente ser curado daquilo. Quando você precisa de um caráter, né? O caráter também leva tempo, porque tem que ter um aprendizado ali, desde criança, o caráter vai sendo moldado, vai sendo construído. Aí fala assim, mas aí a pessoa, por exemplo, sem caráter, quando ela encontra Jesus, aí nós fizemos live, né, que Jesus muda a natureza, Deus muda a natureza, Deus tem o poder de nos transformar em um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa. Isso leva tempo. Se você antes de encontrar Jesus não tinha caráter, tem um caráter que precisa ser construído em você, um novo caráter. Um novo jeito de olhar as coisas, um novo jeito de pensar. Isso leva tempo. Também leva tempo, às vezes você pediu para Deus algo que não depende de você. Então você vai ter que esperar. Porque o que você pediu depende da decisão de muitas outras pessoas em volta. Então você tem que realmente esperar o processo. Mas existem muitas coisas que a Bíblia nos mostra que nós temos que tomar a decisão imediatamente. Perdoar. Tem que perdoar imediatamente. Essa questão do perdão, já falei aqui outras vezes, né? Eu acredito que Jesus, quando Pedro pergunta assim, quantas vezes é preciso perdoar? Aí Jesus fala, 70 vezes 7. Tem muitas teorias sobre isso, muito se fala sobre isso, teologicamente, mas eu tenho um pensamento aqui meu, né? Eu desenvolvi uma teoria minha, uma teologia minha, que quando Jesus fala, eu sei que tem uma teologia por trás, as pessoas estudiosas sabem o porquê que Jesus disse 70 vezes 7, mas eu desenvolvi uma teologia própria, mas que não, acredito que não fira essas teologias e coisas que as pessoas falam. Eu acredito que Jesus falou assim,
filho, é o seguinte. Você escolhe perdoar 70 vezes 7. Jesus estava querendo curar Pedro dessa preocupação de quantas vezes. Porque fala assim, se você escolhe... Aí, porque ele falou, tá bom, então 70 vezes 7. Mas o que Jesus estava querendo dizer, que eu sinto assim no meu espírito, se você escolhe perdoar 70 vezes 7, por que você não pode perdoar mais uma vez? E mais uma vez. Se você escolheu 70 vezes 7 vezes, você pode escolher perdoar mais uma vez e mais uma vez. Porque se você teve o poder de escolha e escolheu 70 vezes 7, você perdoa 500 vezes. Porque já que você decidiu 70 vezes 7, você pode decidir perdoar 1000 vezes, né? Enfim, mas não é sobre isso. A questão é que eu sempre... que eu penso no 70 vezes 7, eu imagino Jesus falando, rapaz, se você escolhe perdoar 70 vezes 7, você pode escolher perdoar 1000. É a mesma decisão. Enfim, perdoar, a Bíblia nos orienta a perdoar imediatamente. Mudar de rota. Se esse caminho que você escolheu, você já viu que deu errado, deu muito ruim, você precisa mudar de rota imediatamente. Não adianta você insistir nessa rota se não deu certo, se tá tudo errado isso aí. Você precisa tomar uma decisão. Não permanecer numa rota errada. Não permanecer no erro. Quando você está em um erro, em um equívoco, você precisa sair deste equívoco imediatamente. Porque é uma decisão que só você pode tomar. Tem ciclos na nossa vida que é só nós que podemos parar esses ciclos. E os ciclos que precisam ser interrompidos já, hoje, agora. Às vezes as nossas mãos estão cheias de bênçãos. E Deus derrama bênçãos sobre as nossas mãos. A rede era uma bênção para Pedro e André. A rede era o sustento, era a base do sustento da vida deles. Só que quando Jesus manda eles deixarem as redes, Jesus estava oferecendo um outro estilo de vida, onde as redes não seriam mais a base do sustento deles. Jesus estava indicando um outro caminho. E eles estavam com as mãos cheias de rede, eles tiveram que desapegar-se daquilo. Então, às vezes, você fala, não, mas eu não vou soltar. Eu não vou deixar isso aqui foi Deus que me deu. Deus te deu, colocou na sua mão e foi uma bênção. Mas se é necessário que você esteja com as mãos vazias para você receber coisas novas. Então tem muita coisa que você está apegado que você precisa soltar. Vai conversar com pescadores. Vai conversar sobre as redes que eles têm. São muito preciosas. Tem rede que tem história. Tem muitas histórias sobre a rede, tem remendos, eles demoram a abrir mão daquela rede, eles costuram e reforçam e ficam anos e anos ali com aquela rede porque elas são a base do sustento. Só que ali, quando Jesus chega e fala assim, olha, eu tenho um novo entendimento para vocês, tenho um novo jeito de viver, fala que imediatamente eles deixaram aquelas redes e seguiram a Jesus. Então eu queria perguntar para você hoje, o que está precisando você decidir que você está procrastinando? Tem coisas simples, nós que somos donas de casa, né, estamos em casa fazendo as coisas, não adianta você adiar o que você precisa fazer na sua casa. Dá mais serviço, minha mãe falava assim, o serviço dentro de casa é o parceiro mais fiel que a gente tem. Você pode viajar, tá lá te esperando. Você pode viajar meses, que o serviço tá lá te esperando. Você pode... adiar quanto tempo for. Tem as coisas que você precisa decidir, ninguém vai fazer por você. Você precisa decidir fazer logo. Parar de procrastinar. Às vezes tem coisas que a gente não decide, tem coisas que a gente não faz, que a gente está esperando sentir vontade. Fica esperando sentir vontade de ir para academia para ver se você vai. Você não vai nunca, porque quem que sente vontade de ir para academia? Até as pessoas que têm uma rotina. Eu tenho amigos e a gente vê
na televisão, pessoas que têm uma rotina de exercício diária, eles não sentem. O Paulo Musi mesmo, ele falando que de 5 vezes que ele vai treinar, isso faz muito tempo que ele falou isso. 1 ou 2 vezes ele foi com muita vontade, as outras vezes ele foi porque precisava. Então, tem coisas que nós precisamos fazer e precisa fazer hoje, precisa fazer agora. Desobediência adiada, você desobedecer algo que Deus está mandando você fazer e você ficar adiando, uma desobediência atrasada é desobediência. Você pode achar que é uma obediência disfarçada, mas é uma desobediência. E toda desobediência tem frutos para a gente colher. Então tem coisas que você precisa fazer agora, tem coisas que você precisa fazer hoje. Quando Jesus chega para Pedro e André e apresenta para eles um novo estilo de vida, um novo jeito de viver, mas eles precisavam abrir mão daquilo que eles consideravam a coisa mais importante de sustento para eles. Eles seguiram a Jesus com as suas mãos vazias. Não fala aqui que Jesus falou, que eles falaram assim, Jesus, passa aqui semana que vem, eu vou conversar aqui, nós vamos conversar aqui, vamos ver. E aí, se a gente sentir paz, se a gente sentir, a gente vai e faz. Gente, as coisas que precisam da gente fazer, tem decisões que você precisa tomar, tem coisas que você precisa fazer que precisa ser agora. E existe uma graça específica e especial para o agora. E a velocidade, seja ela tanto rápida como devagar, tudo é estratégia. A estratégia de Deus não é só na espera de um tempo longo. Deus tem como estratégia também a velocidade da decisão rápida do que nós precisamos fazer hoje. Não adianta você adiar. Você que vai ter que fazer. Não adianta você esperar sentir. Você não vai sentir. Os hábitos que você está tão agarrados, você fala, mas hábito é difícil demais de largar. Ter hábitos novos. Mas é uma decisão que você pode tomar hoje, de fazer hoje. Porque os hábitos adoecem. Os hábitos, muitas vezes, eles nos prendem a um lugar de medo, a um lugar de angústia. E aí vem a depressão, você não sabe de onde que veio e como é que veio. E aí você fala, não, mas eu tô nesse lugar porque meu marido fez isso comigo, minha sogra fez isso, meu tio fez isso, quando eu era criança é isso. E aí você vai adiando as coisas que só você pode fazer. E não adianta você ficar fugindo, colocando culpa nas pessoas. As pessoas, a culpa que elas têm já estão nelas. Não precisa de você colocar. Elas já são culpadas. E cada um vai colher o que plantou. A conversa com Deus não é com quem fez coisa com você. A conversa com Deus é o que você vai fazer com as coisas que fizeram com você. Isso é uma frase tão óbvia, todo mundo fala isso. Mas é exatamente isso. A conversa de Deus comigo e com você é, e aí? O que você vai estar precisando? Você precisa perdoar e tem que ser agora. Já libera para você não carregar peso. Você precisa mudar de rota, porque isso aqui você já viu que não deu certo? Tá na hora de você decidir. Então, o que tá precisando? Fazer exame? Vai fazer seus exames, vai cuidar dos dentes, vai fazer academia, vai correr. Eu já contei pra vocês, eu achava assim muito bonito, eu achava lindo quando eu via uma pessoa correndo. Eu falava, gente, mas que coisa bonita, eu queria tanto correr. Aí um dia eu senti no meu espírito, por que você não vai correr? Às vezes você fica só admirando o que as pessoas estão fazendo, você não faz, porque você está esperando sentir. Se você estiver esperando sentir, você vai continuar desobedecendo. Vai continuar em desobediência. Flavinha, minha amada, amo você. Obrigada. Então, agora, quando terminar essa live, eu quero desafiar você. Eu tenho certeza que já veio aí na sua mente todas as coisas que você está procrastinando. Você já sabe, não precisa de ninguém falar. E é horrível quando a gente sabe do negócio, sabe o que tem que fazer, e vem uma pessoa e fala que a gente tem que fazer aquilo, a gente fala, mas já sei. Então aqui, ó, traga aí na sua mente o que você precisa decidir. O que você precisa fazer, que você está adiando. Você vai é muita coisa, eu tenho certeza que é muita coisa que a gente adia, porque você não deve ser muito diferente de mim, não. Escolha só uma coisa. Escolha uma coisa dessas coisas que você tem adiado. Acabou essa live, você vai fazer imediatamente o que você precisa fazer. E depois você me conta nos comentários, me conta lá em inbox o que foi que aconteceu.
Gostaria muito de saber que você aceitou esse desafio e começou a deixar de procrastinar. Não confunda processo com fuga. Muitas vezes nós confundimos o processo com fuga. Não adianta você adiar as decisões que só você pode tomar, que só você pode fazer. A velocidade é uma estratégia divina. A velocidade, ela tem um ritmo do céu. O que você precisa fazer é imediatamente, é hoje. Por favor, queria muito saber de vocês, se vocês aceitarem esse desafio. Escolha só alguma coisa, só para começar. Para terminar essa live, Marcos, capítulo 1, versículo 18. Pensa aí, no que você tem adiado? E olha esse texto, naquele mesmo momento, imediatamente, eles abandonaram suas redes e seguiram a Jesus. Sigam o Mestre. Siga Jesus. Todas as redes que estão na sua mão foram importantes na sua vida. Te alimentaram, te sustentaram até agora. Mas o que Jesus está mandando você fazer imediatamente, talvez você precisa soltar tudo que está na sua mão. Desapegar, porque Deus tem coisa nova. Vocês não estão vendo? Vocês não conseguem ver? Eu farei um caminho no deserto e um riacho no ermo. Vocês não sabem? O Deus que vocês dizem que creem não dorme, não cochila e Ele trabalha para aqueles que o amam. E vocês não sabem que Ele faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam? Então, terminou essa live. Pelo menos uma coisa que você precisa fazer, que você tem adiado há muito tempo. Hoje, faça imediatamente. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, perdoe a nossa desobediência. Quantas coisas, Senhor, nós temos adiado, nós temos procrastinado e achamos que estamos te obedecendo, mas na verdade estamos desobedecendo. Porque tudo aquilo que é possível nós fazermos, nós podemos fazer imediatamente, sim. Então que o Senhor revele aos meus irmãos nesta manhã o que o Senhor trouxe ao meu coração. A urgência de fazer o que precisa ser feito hoje. A urgência de fazer o que precisa ser feito imediatamente. Que Pedro e André traga inspiração para os meus irmãos nesta manhã. E que a desobediência que nós temos tido, que o Senhor nos perdoe e nos ajude a decidir e a fazer imediatamente o que precisa ser feito. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo, de toda enfermidade da sua alma, de toda procrastinação, em nome de Jesus. Amém. Um beijo. E até amanhã, às 6h30. Tchau, tchau.